Semana passada a gente já tinha dado uma olhada nesse texto de Levíticos 2, né? Capítulo 2 de Levíticos, no versículo 1. E aí a gente falou sobre o incenso que seria colocado na oferta de cereais, né? Na oferta de farinha. E eu queria dar uma repassada sobre isso. Vamos ler lá o capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Quando ele diz aqui a melhor farinha, ele está dizendo a flor de farinha, aquela farinha mais puríssima, sabe? Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Vamos parar um pouquinho aqui nesse texto. A flor de farinha, bom, para começar, a farinha já teria que ser esmagada, né? O grão de trigo, ele teria que ser moído. E aqui, quando ele fala da farinha, da melhor farinha, é o grão mais moído ainda, é aquela farinha maravilhosa, aquela farinha perfeita. E isso nos leva a Jesus, porque ele foi moído, a Escritura diz, ele foi moído pelos nossos pecados. Quando ele, na última ceia, ele fala, este é o meu corpo que é dado por vós, ele está simbolizando, né, que assim como a farinha foi moída para chegar até aquele pão que ele estava oferecendo ali, né, ela passou por um processo, aquele pão teve que ser moído, teve uma farinha que foi moída. Então, ele também seria moído pelos nossos pecados. Também lembra que é o homem cooperando com Deus, né? Porque Deus dá o trigo, né? Deus dá a chuva certa, Deus dá a plantação, faz a plantação crescer e dá o fruto, e o homem vai e colhe, e agora tem o trabalho do homem de fazer essa farinha, e essa farinha mais pura, essa farinha mais nobre. Então, a cooperação entre Deus e os homens ali. Aí ele fala para derramar azeite sobre a farinha. Olha só, o azeite na Bíblia, ele simboliza a presença de Deus. Então, ali sobre aquela farinha, né, que seria oferecida a Deus, teria que ter também a presença de Deus. E assim como Jesus se ofereceu, né, ele também foi ungido pela presença de Deus. E o incenso, né, quando o sacerdote, o incenso era uma coisa que era constante ali no tabernáculo. O incenso simboliza as nossas orações, né, as nossas orações que sobem a Deus como um aroma suave. Então, ele fala aí, a sua oferta será da melhor farinha, derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Aí tem... a gente tem que se lembrar que o Antigo Testamento, os sacrifícios, os ritos, tudo aponta para Cristo. E no versículo 2 ele diz, levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e o queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma suave ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então, as pessoas levavam as ofertas delas, e aí os sacerdotes tiraria uma pequena porção, e seria daquela porção que a pessoa levou para oferecer, seria oferecido ao Senhor essa pequena porção, uma parte. E a outra parte ficaria para os sacerdotes. Seria o alimento deles. A gente tem que se lembrar que eles não plantavam,
eles não tinham terras, né, para cultivar. Então, eles eram sustentados realmente pelos filhos de Israel. Quando Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa, aí está fazendo uma referência a isso também, né? Porque os sacerdotes, eles não tinham como produzir, né? Como fazer, vender, para eles se sustentarem. Quem sustentava os sacerdotes era a congregação de Israel, as outras 12 tribos, né? A tribo de Levi seria ali uma tribo separada, né? Uma 13ª tribo, era uma tribo separada. Eles não tinham terras, eles tinham uma parte das terras dos filhos de Israel. Então, toda tribo daria uma pequena parte para eles morarem, né? Mas eles não cultivavam, eles serviam ao Senhor. E aí eles eram sustentados. E essa oferta e o que fica da oferta de cereais, que vai ser de Arão e seus filhos, é coisa santíssima. Então, é daquelas coisas daqueles alimentos que o sacerdote comeria no templo. Não era para ele levar para a sua família, não. Era para ele comer no templo. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feito com a melhor farinha amassada com azeite e pãezinhos bem finos, sem fermento, untados com azeite. E aí, então, a gente lembra que sem fermento, o fermento quer dizer o quê? Quer dizer a corrupção, quer dizer o pecado, a degeneração. Então, isso não pode ser oferecido a Deus. Quando Deus pede que nada seja com fermento, e na época lá da Páscoa, que ele deixa aquelas semanas, acho que 2 semanas antes, separada, no 14º dia, dia 14º, né, que eles comemorariam. Então, todos os dias anteriores ao 14º dia, eles teriam que tirar todo o fermento das suas casas, né? Por quê? Para simbolizar que eles eram para ser separados, sem corrupção, sem degeneração. E aqui as coisas que fossem oferecidas ao Senhor teria que ser assim perfeita, como Cristo é perfeito. Aí a farinha ali simbolizando também, né, o sacrifício de Jesus. Então, isso deveria ser amassado, misturado, né, com o azeite, lembrando da presença do Senhor, que é o azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais, cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Que verso que está em capítulo, Ângelo? Está no capítulo 2, agora no versículo 6. Ah, tá bom. Levítico, né? Levítico. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela, é oferta de cereais. E essa oferta de cereais também vem mostrar que Deus é o Deus provedor, né? Deus que cuida de nós e supre cada uma das nossas necessidades. Porque a oferta de cereais é o fruto da terra. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. Então, para Deus, é o melhor. Né? Assim como os animais tinham que ser um animal macho, sem defeito, perfeito, também o cereal deveria ser o melhor cereal. Né? O azeite deveria ser azeite puríssimo. Aí tem um momento em que ele vai falar que a oferta de cereais era para ser como azeite misturado. E aí ele vem falar das duas naturezas de Cristo, né? O azeite puro é a natureza divina. E aí quando mistura é a natureza humana de Jesus. E a oferta que será feita daquilo, você a trará ao Senhor, no versículo 8. Será apresentada ao sacerdote, a qual a levará ao altar.
Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial, lembrando então que a pessoa levava a oferta, era obrigação da pessoa levar a oferta, mas uma parte daquela oferta seria em memória, né? Então, seria oferecido ao Senhor como memorial. Estava lembrando ao Senhor que aquela pessoa trouxe a oferta dela. E a outra parte seria de alimento do sacerdote. Ó, e a queimará sobre o altar é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão, seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereal que você apresentará ao Senhor será feita com fermento. Então, tira o fermento, tira tudo que simboliza a corrupção. Corrupção é assim, a degeneração, é aquilo que se não, ele não nesse caso aqui, ele está falando daquilo que se estraga, né? Corrupção no sentido de estragar, de degenerar. Mas isso vem para a vida também, vida moral, vida espiritual, né? Simbolizando que Deus não aceita a corrupção, a degeneração, o mal, o estragado, o ruim. E olha só que interessante, ó. Será feita aqui, nenhuma das ofertas que você apresentar terá fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento, nem mel como oferta ao Senhor. E você viu que ele acrescentou agora o mel. O mel também simboliza aí uma fermentação rápida. Quando a gente quer fazer alguma coisa fermentar, você coloca aí açúcar. Antes, eles não tinham açúcar, né? Nessa época aqui não tinha açúcar. Aí eles usavam o mel para adoçar. E para fazer fermentar também. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Então, o mel não pode ser levado no altar, não pode ser queimado. Tempere, olha só, tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereal, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará o sal. Aí o sal vem simbolizar a incorruptibilidade, o conservar. Jesus disse para a gente ser o sal da terra, né? Por quê? Porque a gente vai ser esse elemento que está conservando, está deixando não estragar, né? E embora a terra esteja do jeito que está, acho que a gente está precisando ser mais sal, né? Outra coisa, o sal era uma coisa assim, cara, né? Era uma coisa nobre. A gente tem que lembrar que a palavra salário vem de sal. Por quê? Porque os soldados romanos, eles recebiam sal como o seu salário, né? Eles poderiam usar o sal como elemento de troca. Poderia trocar o sal por alguma outra coisa que eles estivessem precisando. O sal era valioso. Então, aí vem falar também desse conservar, de não deixar estragar, né? De evitar. O sal é o contrário do fermento e do mel. Enquanto que eles aceleram esse processo de fermentação, o sal evita, o sal retarda. Então, nas ofertas ao Senhor deveriam ter sal. E Jesus vem falar para nós que nós devemos ser sal da terra. Se você trouxer, no versículo 14, se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereal das suas primícias de espigas verdes, tostada ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. De novo, vem falar aí do corpo de Cristo que foi esmagado por nós. Derramar o azeite sobre ela e por cima o incenso. É oferta de cereais. Então, essas ofertas de cereais deveriam aí conter o azeite, o sal, né? E deveriam ser
quebradas, esmagadas. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor. Vamos ver aqui o próximo slide. O próximo slide ele fala de como deveria ser oferecido, né? Assado, frito ou cozido, mas sempre sem fermento ou mel, né? Que vai ajudar na fermentação. A farinha pura, a melhor farinha, azeite, lembrando a presença de Deus, e o incenso, lembrando as orações, a intercessão, né? No slide ele já vai para o versículo 2, do capítulo... Não, versículo 2, de 9 a 10, né? Capítulo 2, Levítico, capítulo 2, versículo 9 a 10, e a gente já passou aí, né? Será de Arão e seus filhos, então a gente já falou que seria o sustento deles, né? O alimento deles. E agora a gente vai para o capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, se a fizer de macho ou fêmea, terá que oferecê-lo sem defeito diante do Senhor. Bom, todo sacrifício tem que ser sem defeito. Todo sacrifício que a pessoa fizer ao Senhor não pode ser de qualquer jeito, tem que ser perfeito. E aí, ele vem falar de sacrifício pacífico. O que é isso? É um agradecimento, um sacrifício ao Senhor por agradecimento, por reconhecimento de que Deus é bom, que se ele conseguiu aquilo foi porque o Senhor foi bom, porque o Senhor o abençoou. Então, é um agradecimento a Deus por qualquer coisa que Deus tenha feito, né? Como deveria ser feito esse sacrifício? Se for animal, porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Ele vem falar aqui, né, vai ser, o livro de Levítico vai ser bem repetitivo, ele vem falar sobre como deveria ser feito. A lei estava ali, né, os filhos de Israel tinham tudo escrito, para que eles fizessem conforme ela. Eles não teriam desculpa se eles errassem, né, são vários detalhes de como eles deveriam oferecer o sacrifício, né? Todos os sacrifícios que eles fossem fazer, todos os sacrifícios que eles fossem oferecer a Deus, tinha regras a ser seguida. Não podia ser de qualquer jeito, ele não poderia chegar com o animal já morto perante o Senhor, ele teria que matar o animal ali, no momento do sacrifício. E o sangue daquele animal seria colhido pelo sacerdote e aspergido, né? Ele iria usar aquele sangue ali da maneira correta. Lembrando que aos filhos de Israel era proibido comer o sangue, aproveitar o sangue. Então, o sangue deveria ser dado totalmente ao sacerdote. No capítulo 4, deixa eu ver, aqui sacrifícios pacíficos, 13, 1 a 17. Aqui ele vem falar, né, era um sacrifício oferecido quando alguém buscava a bênção de Deus ou celebrava uma bênção recebida. Os holocaustos eram os sacrifícios pelo pecado, as ofertas queimadas, né? Aqui, de novo, ele vem falar sobre como deve ser feito. Aqui, os animais sempre macho e sem defeito. Nesse caso aqui, não poderiam ser as pombinhas, ele não fala nada sobre as pombinhas e rolinhas, né? Era proibido ao povo de Israel, além de comer o sangue, era proibido comer a gordura também. Eles não poderiam comer a gordura das entranhas dos animais, sabe? E isso é para sempre, viu? Estatuto perpétuo é para sempre.
durante as vossas gerações. Isso daqui era como constituição para o povo de Israel. Não vai comer gordura, nem beber sangue nenhum. Há uma coisa, já falei aqui agora há pouco sobre isso, né? Deus considera pecado quando alguém peca sem querer ou sem conhecer a lei de Deus? Respondam aí para mim, meninas. É pecado quando a Sim, pessoa faz sem querer ou sem sim. conhecer, sem conhecimento? É, Por quê? porque lá no. Vamos falar dos mordomos lá, que o senhor viajou lá e deixou. Um fez sem saber, né? Ele levou pouca chicotada. O outro sabia, na verdade, ele fez, ele apanhou e foi muito. O pau desceu no lombo dele. Então, nós sabendo ou não sabendo, o chicote vai estar lá. Talvez não vai ser igual quem sabe, mas quem não sabe vai ter correção, vai ter essa consequência. Eu acredito nisso. Na verdade, aquela pessoa lá foi negligente mesmo, né? Você está falando Mas o outro não. Mas as um pessoas que foi na receberam os inocência. talentos, né? As pessoas que Não, do receberam. talento não. Não é do talento, não. É aquele que o patrão viajou e ele sabe, tá demorando, não é do talento, não. É um outro. É os mordomos. Tá, que não Aí serve. um sabia e o outro sabia. Mas o outro levou, não levou a sério. Na Mas o verdade, outro que não sabia e os errou. mordomos, a história é essa, o senhor viajou, né, e aí foi para uma terra distante, estava demorando para voltar, e o mordomo, um estava cuidando bem da casa, o outro falou, meu senhor está demorando para voltar, e aí ele começou a espancar os empregados, começou a agir de maneira errada, né, isso. Realmente, ele fala, não é porque ele não sabia a hora que a pessoa ia voltar. O Senhor iria voltar. O Senhor era o dono da propriedade e ele iria voltar para o que era seu. Aí, Mas nesse tinha caso aqui, ele está falando sobre a volta de Cristo, né? Agora, aqui, Deus considera pecado quando alguém peca sem querer ou sem conhecer a lei? A Constituição estava lá. A obrigação do povo era conhecer. Se não conheceu, porque foi relaxado. E se fez sem querer, é porque estava desatento. A nossa Constituição está aí, né? E o fato de a gente infringir alguma lei dela não nos desculpa. Não nos desculpa. Não posso dizer, eu não conhecia essa lei. Isso é um problema seu. Né? Isso não é uma coisa que a gente possa alegar se a gente for acusado de alguma infração diante de um tribunal. Nós não podemos alegar desconhecimento da lei. E nós não podemos alegar também, foi sem querer. Né? Para isso, nós temos, vamos ver, o crime com dolo, né? E o crime. Agora esqueci o nome. Sem sem dolo. dolo, né? O condolo, o crime doloso, vamos dizer assim, é quando a pessoa ela Fez sem querer, né? não fez por querer. E o Mas teve dolo. crime o doloso e o culposo. O culposo ela sabia de todas as implicações e ela fez. Né? Então, o doloso foi sem querer. Na verdade, depois, mais para frente, quando Deus vai tratar de, por exemplo, um assassinato sem intenção, né? Aí eu sem querer, sem intenção. Então, a pessoa que cometeu um assassinato sem intenção, ela teria um tipo de punição. Ela poderia ir para uma cidade de refúgio, né? Mas a punição dela, qual seria? Ficar longe da sua família, ficar longe dos seus, até que o parente da pessoa morta vivesse. Porque se ele voltasse para a cidade, se ele estivesse no convívio, o parente do morto teria o direito de matar ele. Então, de qualquer jeito, há punição. Nós também temos punição. Existe a punição para o crime doloso e a punição para o crime culposo. De novo, pode falar, Maria, desculpa. E se a pessoa morrer?
Não, se a pessoa morresse mesmo, é que ela teria que ir para a cidade de refúgio. E voltava quando? Só voltava depois que o parente morresse. Porque senão o Vixe, parente poderia matar ele. Senão o parente poderia matar ele. Então, ele Mas- podia ficar lá na cidade de refúgio 50 anos, 60 anos. Até morrer ele podia ficar na cidade de refúgio. Porque se ele tivesse matado um pai, por exemplo, o E filho, ele tivesse 10 o filhos, filho ia crescer. Então, qualquer um poderia vingar o sangue. Né? Vixe, então... Então isso é uma punição também. Não é uma punição de morte, mas é uma punição. Ele teria que ficar longe da sua família, longe dos seus, não é? E na cidade refúgio, o vingador do sangue, como é chamado, ele não poderia matar essa pessoa, ele não poderia ir atrás e matar, né? Então, ele estava, vamos dizer, a cidade refúgio era uma proteção para que o vingador do sangue não o matasse, mas também era uma punição, porque ele teria que ficar longe da sua família, ele não poderia voltar para sua terra e para sua gente. E não poderia levar a família para lá também. Não, a cidade de refúgio era para ele fugir, né? Por isso que chama refúgio, para ele fugir de quem pudesse querer matar ele. Então, Deus considera pecado quando alguém peca sem querer ou sem conhecer a lei. Sim, ele considera pecado. A gente deve lembrar aqui de Davi. Eu sempre lembro de Davi, né? Quando foi buscar a arca, e Uzá tocou a arca e foi morto imediatamente. Então, Davi fez isso sem querer, né? Ele não conhecia a lei, mas Uzá foi punido. Então, a falta de conhecimento não isenta a pessoa do pecado. Aqui. Nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4, deixa eu ver aqui no... Opa, se não tem algo mais. O capítulo 4 também, todinho, vai ser falando sobre a forma de oferecer o sacrifício. Interessante aqui, sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. No versículo 27, no capítulo 4, vamos ler? Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse e se tornar culpada, olha aqui, ela fez involuntário, foi sem querer, mas ela fez. Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma... Então, ele teria que fazer oferta por esse pecado. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta e porá sobre a oferta e porá sobre os chifres do altar. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Então, aqui, né? A pessoa que pecou, se foi um pecado, assim, tem pecados que são mais graves, tem pecados que são menos graves. Todo pecado é pecado e todo pecado nos afasta de Deus. Se a gente pecar e continuar na prática do pecado, nós vamos morrer no nosso pecado. Mas tem pecado que é mais grave. Por exemplo, o pecado de matar uma pessoa é mais grave que o pecado de matar um animal. Né? Um animal que não seja da pessoa, matar o animal do outro. Isso é crime também. Né? Matar o animal do vizinho, roubar o animal do vizinho, é crime. Mas o pecado de matar uma pessoa é maior, né? A consequência é maior. Então, a pessoa que fizer um pecado sem querer, ela vai oferecer o sacrifício. E se ela fizer um pecado
grave, conhecendo, ela será punida, e às vezes ela era punida com a morte, né? Aí não tinha oferta pelo pecado, ela mesma teria que pagar com a vida. Aqui, olha só. Aroma agradável ao Senhor, assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, também deverá ser uma oferta sem defeito. E o sacerdote vai proceder como o Senhor orienta ali na lei. A gente tem que lembrar que Levíticos é o livro da lei, né? Dos ritos, dos sacrifícios. Então, tudo o que eles precisavam saber ali vai ser tratado no livro de Levíticos. No capítulo 5, se alguém pecar, porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, olha o pecado de omissão. Mesmo sob a ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em uma coisa impura, como o cadáver de um animal, temos que lembrar que as leis do Senhor são boas. As leis do Senhor são para nos preservar da morte, nos preservar das doenças. Então, aqui Deus vai tratar tudo isso também. Né? As coisas que eles poderiam comer, eles estavam no deserto, andando no deserto, eles ficariam 40 anos ali no deserto, eles não sabiam disso, mas Deus sabia. Então, Deus vai dar as leis ali, né? Algumas são próprias para eles viverem naquele lugar, e outras para eles, para acompanhar para a vida toda, da nação, né? Para o tempo todo da nação. E aí ele fala sobre o arrependimento também, a pessoa, quem for culpado numa dessas coisas, confessará, e aí vai oferecer a oferta pela culpa do pecado que cometeu. Então, o livro de Levíticos vai tratar muito dessas coisas. Vou andar aqui agora no slide. Aqui. Isso. Pecados por ignorância. Aqui fala os 4:23, a gente já está no 5. Olha só, se a toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, deixa eu só voltar aqui no meu texto, 4:13. Isso mesmo que ele diz. Se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, aparecer, né, for notado, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda de congregação. Deus apresentava uma saída para o homem, né? Esses sacrifícios eram uma saída. Depois, mais para frente, a coisa se corrompe de tal modo, né? Vamos pensar na Idade Média, em que as pessoas já pagavam com uma antecedência para receber uma indulgência pelo pecado que ele ainda cometeria. É como se ele tivesse crédito para cometer o pecado. Deus deu, aqui foi uma saída para o homem, porque a palavra de Deus diz, toda alma que pecar, esta morrerá. Mas aí ele dá uma saída para que o homem não morra, o homem pode oferecer um animal em sacrifício em seu lugar. Mas aí isso daí acaba sendo banalizado mais para frente, né? Pecados ocultos, negligenciar um testemunho, contato com qualquer coisa imunda, juramentos precipitados. Interessante isso, negligenciar um testemunho, omissão, né? Se a gente sabe de alguma coisa
Se a gente sabe daquilo que é o certo e não faz, nós somos culpados. Contato com qualquer coisa imunda. Versículo 23. Ok. Essa omissão aí tá falando a respeito, assim, um exemplo, não vou dar. Alguém viu alguém fazendo uma coisa muito grave. Uhum. E ela, para não entrar na confusão, ela omite, não fala também, é o mesmo pecado? Ou é. É omissão. Se aquilo que ela viu a outra pessoa fazer é grave, né? E ela Ela com não. medo não fala. Ela para se proteger, né? Ela para se beneficiar, né? Ela não quer se envolver, mas é uma coisa grave. Então, Com ela medo não. de... É crime. É crime. Né? Então, É mas aí ela pecado. não quer porque ela sabe que ela, se ela abrir a boca também vai correr, ela vai correr o risco. Aí ela não fala. Hum, vamos colocar aqui um exemplo, por exemplo? Vamos fazer Bom, um. é, eu sei que o marido da minha vizinha está traindo ela, eu vi esse marido dela com outra pessoa em uma situação bem comprometedora, eu não vou ficar imaginando, eu não vou ficar falando, porque tá, eu vi ele conversando com outra pessoa e aí eu já vou tirar conclusões. Não, eu vi ele em uma clara situação de adultério. E essa vizinha, ela tem contato comigo, ela é uma pessoa íntima, qual é a minha atitude? O que eu teria que fazer? Né? Às vezes, a gente não quer falar nada, porque tudo depende também. Às vezes, a pessoa não quer ficar sabendo, né? Mas, se eu for chamada para, como testemunha nesse caso, né? Como testemunha lá do adultério da pessoa, e eu falar, não quero me comprometer, não me comprometa, eu estarei em pecado? nesse caso Ou aí, sim, né? não é para eu dar uma de fofoqueira, uma de enxerida, tá bom? Mas se for chamada, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, Mas né? também não, se você viu e você falou assim, não, deixa eu tentar descobrir, é uma coisa. Você fala assim, não quero na minha, não vou falar que ela não sabe. Se eu falo, vai, ela aceita e como se diz, eu vou ficar Então, como é fofoqueira. complicado, porque se você vai falar com a pessoa, ela pode até falar, ih, essa daí quer destruir o meu casamento, não sei o que, tá inventando coisa, né? Então, ela pode não aceitar. Tá Então, complicado. você não vai chegar lá de atrevida, não vai chegar lá, mas se essa pessoa vier conversar com você, lembrando que é uma pessoa da sua intimidade, se ela vier Sim. conversar com você, e perguntar alguma coisa, se você sabe, você vai falar que não sabe? Isso é pecado, você sabe. Você vai Mas eu mentir? sei. Eu vi, não falei porque É, eu não sabia qual foi a reação. é, Não seria assim, então. é. Não é para ser fofoqueiro, não é para ir falar de enxerido, mas se a pessoa vier perguntar se você sabe alguma coisa, aí você não vai, aqui, ó, negligenciar testemunho, você não vai negligenciar, você vai falar o que você sabe, até porque a palavra de Deus diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Então, se você mentir, a mentira vem do maligno, né? O diabo é o pai da mentira, toda mentira vem dele. Então, eu não tenho pacto com o diabo. Eu. Então, contato com qualquer coisa imunda, né? Deus orienta o povo dele a não tocar qualquer coisa imunda. Se eles tocassem aquilo que era imundo, eles também ficariam imundos. Está falando de contaminar aí, né? A gente não pode se misturar com aquilo que é pecado, com aquilo que Deus condena. Se a gente se misturar com aquilo que Deus condena, nós também seremos condenados. Tem um versículo que Jesus fala que comunhão
há entre a luz e as trevas, Treva. né? Não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Se a gente se misturar com as trevas, nós também ficaremos em trevas. E lembrando aqui, quando ele está falando contato com coisas imundas, se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, seja de um animal doméstico, ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso, e se tornar impuro, será então culpado. Aqui, né, lembrando que esse povo estava lá andando no deserto, né, vivendo no deserto, e se eles tocassem em alguma coisa impura, poderia trazer doença para ele mesmo e para a comunidade, né? Então, Deus está falando aqui questão de saúde, nesse caso aqui. A gente espiritualiza, né? Mas espiritualizei no sentido de não nos misturarmos com aquilo que Deus condena, né? Não nos misturar com o pecado. Mas aqui Deus está falando Mas também numa questão de saúde, né? quando eles tocavam em algo imundo assim, tinha um tempo para eles ficar sem tocar, sem aproximar da pessoa, né? Sim, eles tinham. Se fosse alguma coisa leve, eles tinham que tomar banho, encostou em alguma coisa imunda. Por exemplo, hoje a gente faz velório e a gente vai lá no cemitério e toca no caixão, né? Toca lá na pessoa, beija a pessoa, né? Essas pessoas aqui não era permitido isso, né? Se ele tocasse num cadáver, ele ficaria imundo ele teria que tomar banho, né? E aí ele ficaria imundo até a tarde. Então ele ficaria separado, né? Porque se tivesse alguma doença ali contagiosa, né, até a tarde, iria ser manifesto isso. Então ele teria que ter precauções contra doenças. Seja qual for a impureza com que se faça impuro e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Aí ele tinha que se purificar, né, e ainda oferecer o sacrifício pelo pecado, porque foi um pecado também, porque ele não deveria ter feito e fez. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa, má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será de uma dessas coisas. Então, não faça promessas, juramentos precipitados que não possa cumprir, né? Na verdade, a gente não deve fazer juramento por nada. Ah, eu juro que eu vou fazer. Jura pelo quê? Né? A palavra de Deus diz: você não deve jurar, nem pelo seu cabelo, porque você não tem condição de fazer crescer mais cabelo ou fazer nascer mais cabelo. Nada é nosso. Nós não podemos jurar. Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, não jure. A sua palavra tem que ser verdadeira. E se a gente acostumar com isso, e as pessoas acostumarem com isso, né, toda palavra vai ser verdadeira, ou não, ou sim. Aí, então, juramentos precipitados, e ele vem tratando sobre essas coisas, e aí ele vai falar sobre o sacrifício que deverá ser feito. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, pois, é a pessoa que cometeu alguma dessas coisas aqui que a gente falou, ela tem que confessar e aí oferecer o sacrifício pelo pecado. É interessante, tem um versículo no Novo Testamento que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados, né? Quando a gente tem um pecado e aquilo está lá dentro incomodando a gente, machucando, a gente vai ficando doente, né? Porque o pecado a gente está escondendo dos outros, né? E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, uma situação que a gente queira esconder, que a gente não queira mostrar, a gente vai fazer, às vezes, numa situação, vai mentir para encobrir aquele pecado. E aí, a situação vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Então,
A pessoa tem que reconhecer e confessar o pecado. E aí fazer o que a lei ordena para que ela seja livre da culpa, livre do pecado. Se alguém não tiver recursos para comprar, aí vai oferecer, né? 2 rolinhas. Se ela não tiver o recurso para oferecer a nenhum animal, olha, gente, ninguém pode dizer para Deus, eu não tenho, né, como oferecer o sacrifício pelo pecado. Não tenho nenhum animal, não tenho condição. Deus fala 1 quilo da melhor farinha, né? 1 quilo de uma farinha, todo mundo tem condição. Então, o que Deus pede para nós são coisas que nós temos condições de fazer, né? Deus não pede nada que nós não sejamos capazes. Deus não coloca sobre nós um peso maior do que aquele que a gente possa carregar. Pecados envolvendo as coisas sagradas do Senhor. Se fez algo corrupto, deveria devolver o que roubou com indenização 5 vezes mais. Olha só as penas aí, que as penas pelo roubo, né? O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim se restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Então, está pagando? Não, não está pagando, mas está reconhecendo, sabendo que tem um peso, né? Sabendo que teve um preço e Jesus pagou o alto preço pelos nossos pecados. Então, o pecado traz morte. Para livrar da morte tem que haver sacrifício. E Jesus pagou, Jesus fez o sacrifício perfeito. Aí, ainda que não se dê conta, a pessoa é culpada, né? Ainda que ela não saiba, ela é culpada. O não saber não livra da culpa. Aqui. Pecados involuntários. O capítulo 6 vai tratar aí dos pecados involuntários. Vamos ler? O Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que esse lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou, se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou o que extorquiu, ou o depósito que foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e ainda se acrescentará a 5ª parte, e entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Então, ele pecou, roubou, fez, né? Ele deve devolver aquilo e mais um tanto, né? Porque é para aprender a não fazer esse tipo de coisa, né? Tá errado, é pecado. E olha só que interessante, ele aqui no primeiro versículo, ele fala: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor. O pecado é contra o Senhor. Quando Davi foi pego, quando Natan foi lá falar com ele e falar que ele era pecador e ele era digno de morte, aí ele fala para o Senhor: contra ti somente eu pequei. Então, embora ele tenha mandado matar Urias, né? Embora ele tenha ficado com a Batseba, ele reconhece que
foi contra Deus que ele pecou, não foi contra o homem. Contra o homem ele fez uma ação, mas contra Deus ele pecou. E o pecado leva à morte. Então ele era digno de morte, aí ele se arrepende, pede perdão ao Senhor. E ele fala: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Então, Natan ter ido lá falar com Davi que ele era pecador, isso levou ele a reconhecer, isso também foi uma libertação. Aí a gente lembra, né? Confessai os vossos pecados para serem sarados. Quando Davi confessou o seu pecado, ele foi sarado, né? Ele voltou a ter alegria. Enquanto ele estava no pecado, embora ele tivesse tido ali o prazer momentâneo, né, aquilo trazia tristeza, depressão, dor até no corpo, como ele fala, os meus ossos envelheceram. Mas ali ele precisava ter confessado para Deus ou para um ser humano? Pecado é sempre contra Deus, né? Por isso que Davi Então, fala, mas contra ali, ti somente. então, mas aí nesse caso ele teria que confessar o pecado dele para Deus ou para um ser humano? Ou ele, nesse caso, ele ficou com tanta vergonha que nem para Deus ele confessou. E então, ele confessou depois, né? E quando o Natan chegou a ele e falou que era ele, aquela pessoa que tinha cometido aquele pecado, aí ele confessou. Aí ele caiu em si, né? Que era ele, e aí ele confessou. E a palavra diz para a gente confessar uns aos outros o nosso pecado. Gente, faz bem pra gente, não é que a gente vai sair confessando os nossos pecados aí para todo mundo, né? Porque tem pessoas que não são dignas de ouvir e guardar, né? Tem pessoas que, se você confessar alguma coisa, ela vai sair contando para os quatro cantos. Hoje está difícil, né? Mas é necessário que a gente coloque para fora, para um outro ser humano. Deus sabe, Deus conhece a gente, né? Mas é necessário que a gente coloque para fora, que a gente se ouça falar, né? Isso tira um peso de dentro da pessoa. É por isso que os psicólogos hoje estão ganhando muito dinheiro, porque as pessoas não têm amigos, né? As pessoas não conversam, não falam aquilo que está dentro delas, e aí elas ficam doentes, né? Então tem muitos psicólogos aí. Por quê? Porque não estou dizendo aqui, né, que a profissão, não estou desmerecendo a profissão, mas quanto mais a gente consegue se abrir com alguém, menos a gente precisa ir a um psicólogo. Aí, então, a gente viu o versículos 5 do capítulo 6. A punição é entregar o objeto e ainda devolver um tanto a mais para aprender a lição, né? Aqui. Essa passagem aí, eu tô lembrando lá de quando Jesus não tinha onde ficar, né? E aquele. Você lembrou? Mestre, eu vou te seguir para onde o senhor for. É isso, né? Aí ele Não, fala, não, ele não tinha, não, veja bem, ele não tinha onde ficar. Ah. Aí um publicano, cobrador de impostos, esqueci o nome dele, deixa ele na casa, Jesus vai posar lá, vai ficar na casa dele. E ele se arrependeu, diz Zaqueu, sobre essa né? Zaqueu. Isso. Que quando você falou Jesus não tinha onde ficar, eu lembrei daquela passagem que o rapaz... Porque quando Jesus não tinha, ele diz, as raposas têm os seus, né? Isso. Ovos, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar, né? Zaqueu fez bem isso, né? Ele ainda fala que ele ia dar metade do que era dele aos pobres, e se ele tivesse roubado, sei lá, feito algum mal a alguém, ele daria, devolveria, né? Devolveria algo assim, me lembrou dele.
Lembrei Isso, dele. é a lei, né? É a lei. Se a pessoa fez a coisa errada, né, aí ela deveria devolver. Então, é isso mesmo, o Zaqueu. Só que aí eu tenho a impressão, o pessoal fala que o Zaqueu, alguns comentários, né? Fala que Zaqueu, ele fez errado, ele passou a perna mesmo em algumas pessoas, só que se ninguém chegar e reclamar, ele fala, se alguém chegar, eu devolvo, mas se ninguém reclamar, vai ficar aqui comigo. Mais ou menos isso. Ah, é? Então precisaria que a pessoa Nossa, você acabou de destruir o essa Zaqueu na minha cabeça. Mas, ô Ângela, nesse caso, ele teria passado alguém para trás? Sim, sim. Mas ele só ia repor se alguém for para trás? Ele tinha passado gente para trás, sim. Só que ele fala, né? Se eu passei, e se a pessoa for até ele, né? Não está escrito lá, mas ele fala: se eu passei, eu vou restituir. Mas ele só vai restituir para quem for até ele. Porque, gente, ele fala: se eu passei, ele sabe que ele passou. Só que ele fala assim: se eu passei, então aí a pessoa tem que ir até ele. Se eu passei a perna em alguém, então eu vou restituir, né? Então, peraí. Eu nunca vi por esse lado o negócio. Porque ele não é ele que fala que ele vai dar metade do que é dele aos pobres, se eu estou enganado. Ele fala que ele vai restituir. Ele fala que ele vai restituir. Não, ele não fala, eu vou dar metade do que eu tenho dos pobres. Vamos pegar eu estou aqui na Bíblia, estou aqui procurando, mas é um dos evangelhos. Sim. É um dos sinais. Ai, Ângela, você acabou de destruir o Zaqueu. Lucas 19:8, vamos lá ver. Lucas 19:8. É porque às vezes ele parece tão bonitinho, né? Poxa. 19, Lucas 19:8. Vamos ver. Zaqueu, pois, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens ao pobre. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação metade aí dos meus bens. Aí ele deu metade dos bens dele para os pobres. Porque ele se converteu, porque ele era muito rico, e o que ele tinha, né? Ele conseguiu as coisas. Defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então, então ele se converteu e ele falou, como pena ali pelo pecado dele, então, metade dos bens dele ele já ia dar, né? Sim. E se aparecesse mais alguém, se aparecesse alguma coisa aí, 4 vezes mais ele dá. Gente, esse homem era muito rico, muito rico. Tá bom, mas poxa, vamos olhar ele com os olhos bons, pelo amor de Deus, senão o mundo está perdido. Aqui, sem brincadeira. Jesus disse assim, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu lá era um filho de Abraão que estava perdido. Sim. Né? Estava perdido lá no meio do pecado, e aí a salvação entrou na casa dele naquela noite, né? Glória a Deus. Então, é uma pessoa. Isso daí é um sinal de uma pessoa que realmente se converte. Porque o apego ao dinheiro, gente, é terrível. É terrível. Então, quando uma pessoa se converte mesmo, ela fica desapegada, né? Não quer dizer que o dinheiro é ruim, não quer dizer que ser rico é bom, né? A gente precisa dos ricos, porque os ricos é que faz o mundo girar, né? É os ricos que pagam o salário dos pobres. Os pobres precisam dos ricos, precisam que os ricos precisem do serviço deles. Então, é bom que exista rico, mas o apego, né? O apego ao dinheiro faz mal. A gente vê aquele jovem rico, que quando Jesus falou, vende, né? Dá aos pobres. Aí, o que ele fez? O Zaqueu aqui fez o contrário daquele jovem, né? O Zaqueu falou, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Aquele jovem lá, quando Jesus falou, vende o que você tem e dá aos pobres o que você tem,
ele falou, o apego dele ao dinheiro era muito, a riqueza dele, né? A confiança dele na riqueza. Então, foi o contrário. Que bom, graças a Deus, né? Gente, são 17h03. Deixa eu ver onde é que a gente está aqui no Levítico. Levítico 6, aqui. Mas bem lembrado, hein, Maristela? Dá para. Eu gosto muito de fazer o link, sabe, do Antigo Testamento com o Novo. É assim que a gente aprende, porque né? A Bíblia, ela vai se completando, né? Sim. Ela vai esclarecendo, ela vai falando. Isso. Gente, olha só, ó, aquele povo lá não podia comer uma carne assim não, viu? Dá uma olhada nessa carne. Nós gostamos de um churrasquinho, né? Um churrasquinho, assim, às vezes tem gente que gosta de churrasquinho sangrando mesmo, uma carne mal passada. Eu já gosto de uma carne no ponto, eu não gosto... Também, gosto no ponto. Muito passada e nem mal passada, né? Mas para quem gosta de carne mal passada, o judeu... Eu ainda prefiro mais passada do que menos, do que crua. Eu não gosto dela vermelha, não gosto dela sangrando, não. Judeu não poderia de jeito nenhum comer, nem aqui tem sangue e tem gordura, né? As duas coisas que eles não poderiam. Então, a gente vai parar por aqui. A semana Mas, que vem... Ângela, a gente vai parar no 7? Levítico 7? No 7. Ah, no 7. Isso, a gente vai começar o 7 semana que vem, tá bom? Fica comentar, tá certo. Para a gravação aí. Verdade. Aqui. Show. Parar.